Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estrelícia Botânica, eu sou a Gabi Almeida e nesse vídeo a gente vai conhecer um aparelhinho que pode ajudar muito a gente na hora de ver se está na hora já de regar ou se a luminosidade do ambiente é suficiente para a nossa planta e mais ainda para a gente medir o pH do nosso solo. Então, tadã! Aqui está o nosso aparelho. Ele tem uma chavinha aqui embaixo, tá vendo? Ele mede a umidade, moist, light, que é a luz, e o pH. A gente vai ver a umidade. O que geralmente a gente faz, né? A gente pega a nossa planta, afasta um pouquinho ali a casca de pinos ou as palhas que estejam ali em cima para proteger o solo. Coloca o dedo no substrato e vê se o dedo sai sujo, como o meu saiu, é porque o substrato está molhado ainda, então não precisa molhar. Só que eu vou pegar essa Echeveria aqui, que ela tá bem seca, e vou fazer a mesma coisa. Vou fazer com o outro dedo que ele tá limpinho. E aí a gente vê a diferença. Esse aqui saiu bem mais limpo. Esse aqui tá muito mais molhada do que a nossa Echeveria. E a gente pode ver isso no aparelho. Vamos ver se realmente ele vai dizer, né, essa diferença que a gente sentiu no dedo. Mas porque muita gente tem dificuldade, até mesmo colocando o dedo, tem essa dificuldade. Não, mas calma aí. Tá seco mesmo ou tá meio úmido? Tem gente que não consegue perceber isso. Uma ajuda, sim, seria colocar um palitinho de churrasco, tá vendo? Esse aqui até tem uma ponta mais achatadinha, mas é uma dica. Eu vou colocar primeiro um lado, aqui, pra você ver como... Vou esperar um pouquinho aqui. Como ele sai sujo. Então esse aqui a gente já dá para ter uma boa ideia que ela tá molhada. O substrato está molhado, então eu não vou molhar. Eu vou botar outra ponta, que ela tá bem limpinha, e aí eu venho aqui, coloco lá no fundo do substrato e tiro. Então ela saiu bem limpa, diferente dessa outra extremidade aqui, tá vendo? Então é sinal de que ela tá realmente bem seca. Mas se ainda restar dúvidas, a gente vem para o nosso aparelho, que ele é bem prático e é relativamente confiável, tá? É lógico que tem uns que são digitais, que tem uma precisão muito maior. Mas esse aparelhinho aqui, ele é relativamente barato, né? A gente encontra ele no Mercado Livre, numa faixa ali de 30, 50 reais. E ele dá uma ideia e uma segurança para aquela pessoa que está começando, que ainda não tem muita prática ali, né? Para saber se realmente é hora de molhar ou não. Com a prática, a gente até o peso do vaso, a gente vai perceber se ele está molhado ou não. Então vamos medir primeiro a umidade desse vaso aqui com essa jiboia. Vou afastar esse aqui. Vamos botar aqui, vou afastar aqui a casca de pinos e vou espetar. Ó, ele foi lá pro final, wet. Então ele tá bem úmido, tá bem molhado, tá? Então o que a gente sentiu no dedo, botando o palito, o aparelho também revelou que realmente o solo tá molhado e não precisa de regar agora. Agora eu vou colocar aqui nessa Echeveria. Vamos ver o que ele vai nos dizer. Ó, tá bem lá no fundinho, ó. Agora ele tá no dry, tá bem pra cá. Então o substrato realmente está seco. Para as suculentas, a gente sabe, e aí entra também sempre o nosso bom senso, né? A gente sabe que para as suculentas o substrato tem que ficar bem seco antes da gente molhar de novo. Uma outra medida que esse aparelho dá é a luz, a luminosidade, né? Ele vai de dark a light, numa escala de 0
a 2000, né? Então, escuro, dark e luz até 2000. Provavelmente aqui ele dá em lux, que é a medida de luminosidade ali espalhada no ambiente. E a gente não necessariamente precisa espetar na planta, mas só por uma questão de praticidade. Então aqui ele está mais para o dark, né? Ele está lá perto de 100, que para a planta não é um ambiente ideal, né? Ela tem certas espécies que elas resistem mais a uma luminosidade baixa, mas ao longo do tempo ela não vai crescer todo o potencial que ela tem, né? Geralmente as folhas ficam menores, ela cresce bem menos, né? Então ela resiste, né? Mas não é o ambiente adequado e ideal. E uma outra medida é o pH. O pH, para a gente relembrar, é uma escala, né, que vai de 0 a 14, sendo o meio ali 7 neutro, mais para indo para o 0 a gente tem um pH ácido e mais indo lá para o 14 a gente tem um pH alcalino, ou básico, né? A maioria das plantas dos trópicos gostam de um substrato levemente ácido, em torno de 6,3 até 6,8, tem essa variação ali. E geralmente quando a gente vai vendo uma planta, um problema de uma planta, a planta não está crescendo ou está amarelando as folhas, né? Tem uma série de investigação que a gente pode fazer, mas a última coisa que a gente pensa é no pH. Então esse aparelho também ajuda, né? Porque ele dá essa ideia pra gente, né? A gente já tenta de tudo, mudamos de lugar, não é questão de rega, porque ela é bem regada, e aí falta então a medida do substrato, do pH do substrato. Então a gente vai mudar essa chavinha aqui para o pH. Aqui a escala de pH vai de 8 a 3,5, né? 8 alcalino, 3,5 ácido. Porque dificilmente a gente vai encontrar plantas que vivem num substrato extremamente ácido ou extremamente alcalino. É lógico que tem as exceções, mas não é o que a gente encontra no dia a dia. Então a gente vai medir aqui esse pH, vamos espetar aqui. Geralmente para medir o pH, o substrato tem que estar úmido, tá? E aqui ele está medindo 6, deve estar mais ou menos um 6,5. Essa escala aqui não é, né, tão sensível, tá vendo? Mas está em torno ali de 6,5 esse solo, tá? Levemente ácido, que é o que a maioria das plantas dos trópicos gostam mesmo, né? E uma medida de correção do solo, né, quando o solo está muito ácido, uma maneira de levar ele mais para o neutro, alcalino, é adicionando calcário no solo. Só que essas correções, elas precisam ser feitas com muito cuidado, né? E o contrário, quando o solo está muito alcalino e você quer trazer ele mais para o ácido, isso é levemente, tá, gente? São mudanças bem sutis. Você pode então adicionar matéria orgânica, tá? A própria decomposição da matéria orgânica já torna esse solo levemente ácido, tá bom? Então esse aparelho, ele vai ajudar muito a gente nessas buscas, né, de problemas, de soluções para a nossa planta. E quem não tem muita prática no dia a dia, né, quem está começando na jardinagem, eu acho um aparelho ótimo ali para te ajudar e para você pegar cada vez mais gosto por esse mundo verde. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição alguns links que vocês podem encontrar esse aparelho. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seus comentários, sugestões, dúvidas e eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Então a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!